chuchus, tudo bem com vocês? Preparatório Paz Enem UEMA aqui na plataforma Gonçalves Dias, a melhor plataforma de educação do Brasil. Projeto do Governo do Estado do Maranhão através da Secretaria de Educação. Eu sou a professora Cacau Sotero. Celso, nosso intérprete de Libras, é a nossa acessibilidade. Você, chuchu, que não consegue nos ouvir, pode acompanhar as nossas aulas. Lembrando que todo o conteúdo trabalhado aqui nessas questões estão disponíveis aí no link. Você pode acessar, baixar o material e estudar à vontade. Nós estamos trabalhando questões da UEMA. Você que se prepara para o PAS UEMA, fica ligado comigo. Vamos para uma questão de 2017. É um texto extraído de uma obra literária. Como é que a UEMA trabalha essa interpretação das obras? Vamos ver? Dona Petronilha, vamos chamá-la assim, pois como não conheço mesmo ninguém com esse nome, servirá ele para batizar essa dama. Dama que existiu com sua voz macia e olhos de aço. Falar com Dona Petronilha era falar em alma piedosa, sem orgulho, pronta para descer do seu pedestal, para se dedicar às obras de caridade que o jornal local apregoava e que o padre mencionava com fartura de detalhes nos sermões de domingo. Tinha cadeira cativa na igreja, controle total das quermesses no Largo do Jardim, nome gravado no mármore da biblioteca e opinião atacada pelo juiz quando a pequena sala do fórum se agitava nos julgamentos locais. Afinal, quem ajudou a reconstruir a cadeia? Lembro-me agora da figura bem desenhada de Dona Petronilha, a de voz macia e olhos de aço, e vejo nessa figura de minha infância o símbolo da burguesia diante da qual se curvavam os poderes públicos e a igreja. A Disciplina do Amor, de Lígia Fagundes Telles. Então, aqui eu tenho um trecho de uma obra da UEMA em 2017, tá bom? Vamos ver como é que ficou essa questão. Ao ressaltar as virtudes de Dona Petronilha, personagem dessa obra, o narrador sugere ao leitor que a narrativa versará sobre a condição social da mulher. É isso que está claro aí nesse trecho que você leu? O exercício da solidariedade, a omissão do poder público, o trabalho assistencialista da igreja ou os conflitos sociais oriundos da vida religiosa. Bom, lembrando, gente, que não adianta fazer só leitura de resumos de obras, tá? Embora nós tenhamos esse material disponível aqui para vocês, tá certo? Você tem que ler a obra, o nome é Leitura Obrigatória das Obras. Nesse caso aqui, a gente tem uma obra trabalhada em vestibulares anteriores, mas você vai responder questões relacionadas ao Romanceiro da Inconfidência. Eu trouxe já uma aula para vocês, trazendo trechos que a UEMA já cobrou em 2014, Casa de Pensão e Manuelzão e Miguelim. Então, você tem que ler essas obras. Não adianta ficar só no resumo, tá bom? Então, quando você lê o trecho, o comando da questão diz assim, ao ressaltar as virtudes de Dona Petronilha. A gente já viu quem é a figura. E nessa questão, a leitura nos dá a entender que a narrativa vai versar sobre o trabalho assistencialista da igreja, embora Dona Petronilha participe lá da igreja, tem um comportamento, deu para ver como é que ela se comporta aí, mas o foco da obra é o trabalho assistencialista da igreja, tá bom? Vamos para mais uma questão? Astúcia de caçador. Isso aqui já é de 2018. Os sabiás são assim. Você não pode caçar um sabiá crescido porque ele nunca se acostuma na gaiola. Ele vai definhando, fica tão triste que nem canta mais. E morre. Você também não pode caçar os sabiás filhotes, porque eles igualmente morrem quando ficam longe da mãe. Então, o que o papai fazia era caçar toda a ninhada, com ninho e tudo.
e caçava a mãe, ele punha a ninhada e o ninho dentro de uma gaiola. A mãe ele deixava solta depois que ela aprendia a encontrar os filhotes no ninho. A mãe vinha trazer as minhocas e as sementes para os filhotes no ninho e papai abria a porta da gaiola. A mãe alimentava os filhotes e ia voar. Voltava depois. Assim as coisas iam se passando. Até que um dia os filhotes ficavam grandes, acostumados com a gaiola, e papai separava os filhotes. Levava-os para lugares onde a mãe não os encontrava mais. E a mãe ficava triste, definhava até morrer. Ele era capaz de palmilhar léguas e léguas para negociar um sabiá por 60 mil réis. Porque ouvira falar que tinha um assobio diferente e estava sempre barganhando gaiolas e pios. Olha só, eu tenho o texto inteiro aqui de Dias Miranda e você vai ver que a questão vai fazer uma, como eu vou dizer assim, vai te pedir uma coisa bem pequena. Então, vai haver questão lá na sua prova que você não vai precisar ler o texto inteiro. Vai só ter que entender o contexto para responder. Olha só aqui, ó. No capítulo Astúcia de Caçador, percebe-se que o discurso literário se utiliza do tom de convencimento para fazer o leitor acreditar na astúcia do pai caçador. Falei agora de comando da questão, preste atenção, nesse aqui eu tenho que ler mesmo. Essa característica ocorre no uso de quê? Aí eu tenho que compreender, eu já li a obra toda, eu já sei do que se trata, e no mínimo eu sei que tipo de linguagem é utilizada lá. Linguagem prosaica que usa uma metáfora para explicar a inteligência do pai. Adjetivação comedida que acentua a tragicidade do relato e a argúcia do pai. Gente, é trágico mesmo, né? O cara vai, caminha léguas e léguas, acha uma ninhada de sabiás, traz todo mundo para casa, coloca os filhotes na gaiola. A mãe ele deixa fora, porque ela vai alimentar os filhotes, porque senão ele vai morrer, né? Mas para depois separar os filhotes e a mãe nunca mais os ver. Então, é muito triste. Então, eu tenho essa tragicidade mesmo. Eu fiquei aqui pensando, né? Como é que é trabalhar. Tem gente que é muito apaixonado por pássaro, mas quer deixar os bichinhos presos em gaiolas. Eu sou como é que eu vou dizer? Eu sou da vibe de deixá-los soltos. Eu tenho pássaros em casa, crio calopsitas, é permitido pelo IBAMA, mas eles ficam soltos. Eles entram na gaiola para dormir, para comer, mas eles ficam soltinhos pela casa. Eles voam baixo. Obviamente, eu não deixo ele voar voo alto, senão eles vão embora. E eles são perfeitamente adaptáveis. Eu fiquei pensando neles. Aqui é sabiá. É um pássaro que canta muito bonito, inclusive, mas eles ficam engaiolados, os bichinhos. Então, vamos aqui, né? Letra C. Pronome de tratamento você, que convoca para a narrativa a segunda pessoa verbal. Vou voltar aqui para o comando, né? Falei muita coisa, ó. O discurso literário, né, o discurso lá do texto, utiliza o tom de convencimento para fazer o leitor acreditar na astúcia do pai caçador. Ele é astuto mesmo, né? Linguagem referencial e objetiva, gente, linguagem referencial, tá? A função da linguagem faz referência lá na objetividade, que recorre à terceira pessoa verbal para ilustrar a esperteza do pai. Está em terceira pessoa, aqui está falando de segunda, né? Vamos voltar aqui? Ó. E caçava, ele punha a ninhada e o ninho dentro de uma gaiola, então, terceira pessoa, tá bom? Qualquer dúvida, faz uma pausa no vídeo, volta na parte que eu estou fazendo a leitura, para você fazer as suas anotações. Tem dúvida? Tem alguma pergunta? Nos comentários que a gente vai responder vocês, tá bom? Letra E, pontuação sem uso de travessões, reticências, interrogações e exclamações que intensifica a objetividade. Então, voltando para o comando da questão, discurso literário se utiliza de um tom
de convencimento, usando o quê? Pronome de tratamento você, que convoca para a narrativa a segunda pessoa verbal. Quem é a segunda pessoa verbal? O tu. Tá falando de quem? Do pai. E aí ele tá conversando. Então, te dá aí essa... Eu botei para mostrar a terceira pessoa, porque a pessoa que conta é o filho, né? Provavelmente é o filho, falando do pai com alguém. A segunda pessoa, tá? No caso, nós que lemos o texto, tá bom? Agora a gente... se tiver só essa questão aqui, normalmente um texto vem para várias questões. Então, eu já respondi uma. Então, a respeito desse mesmo texto, eu tenho aqui, ó, inferência. O que é inferência? É a dedução. Eu posso até não saber o significado da palavra, mas pelo contexto eu consigo entender, tá? Infere-se da expressão barganhando no texto 4, né, no texto que você leu, ao final do parágrafo, que o pai caçador negociava. Vamos ver o final do parágrafo? Vamos ver aqui? Bem aqui, ó. Ele era capaz de palmilhar léguas, ou seja, ele ia, né? Palmilha é aquele objeto que fica dentro do calçado, do tênis, do sapato, aquela palmilha. Então, ele andava, né? Ele palmilhava léguas e léguas para negociar um sabiá por 60 mil réis, que é o dinheiro da época. Porque ouvira falar que tinha um assobio diferente e estava sempre barganhando gaiolas e pios. Ou seja, barganhando, né? Tem sentido que o pai caçador negociava, barganhando, economizando, barganhando, enganando, barganhando, disputando, barganhando, liquidando ou doando. Resposta: enganando. Ele fazia de tudo aí para conseguir se dar bem. Leitura isolada, contexto, a história, tá bom? Mais uma questão, aqui a gente tem mais um diálogo, vamos ver aqui. 2018. Ultimamente, sem saber como, Pedro havia perdido um a um os seus lápis de cor, só lhe restando agora com uma velha caixa vazia. A saudade das horas que passava à mesa da varanda desenhando e pintando com a mãe Lourença, e que por vezes exclamava, envaidecida. Aqui eu tenho 2 pontos. Lembrança que é o texto, é a parte 1 do texto, tá? 2 pontos. Eu vou ter um diálogo, eu vou ter o, sei lá, vamos ver o que tem. Este Pedro tem cada estripulia peraltice, situação assim onde a criança, o adolescente faz coisas que você acaba se admirando. E ela própria, na mesma voz mansa, o advertiu. Olha aqui de novo, ó, diálogo. Mas não é para isso que teu avô te quer. Pela vontade dele, tens de ser barqueiro como ele, como teu pai, como teu avô. Toda a tua família se fez no mar. É um trecho, é um conselho, tá? Agora vamos para a parte 2. O senhor devia pôr o seu rapaz na marinha mercante, sugeriu Clementina, descansando mais o corpo na borda do balaústre, tem mais futuro. Conheço muita gente que tem feito carreira por lá. Hoje, a rapaziada quer viver no meio maior. E vamos e venhamos, não deixa de ter as suas razões. Nada como um meio grande. Vive-se a gosto, com mais conforto. Então, assim, na primeira fala, a gente tem aqui alguém dando conselho, que o menino tem que ser barqueiro, que o Pedro, né, tem que ser barqueiro, que o pai era barqueiro, que o avô é barqueiro, ele tinha que ter no meio do mar. Aqui a gente tem um outro conceito, tem que ir para a marinha mercante, tá? Ou seja, ser barqueiro, vamos voltar bem aqui para você entender. Ó, não é para isso que o teu avô te quer. Pela vontade dele, tem que ser barqueiro, como ele, teu pai. Então, é um trabalho mais duro, mais cansativo. E o marinheiro vai estudar, vai ter uma profissão. Então, com certeza, o futuro vai ser melhor, tá certo? Vai fazer carreira. Então, deu para entender aí as colocações de ambos os textos falando de profissão.
Aí vem. Mestre Severino, semblante encrespado, cortou a conversa. Guarde seus conselhos. Já vivi mais que o senhor, tenho também minhas ideias. Se quer ir num barco a motor, ainda está em tempo de saltar. Não me faz falta. Casa da Sagração é a obra de Josué Montello, 2018. Então, você viu aqui 2 conselhos a respeito de Pedro. Você viu também que eu repeti aqui o slide, tá? Foi uma falha. Eu dupliquei o slide e não apaguei, mas tudo bem, você entendeu. Então, quando alguém estava advertindo para o menino ser marinheiro, o mestre Severino cortou logo a conversa. Olha, guarda teus conselhos, tá? Já vivi mais que o senhor, tenho também as minhas ideias. Se quer ir num barco a motor, ainda está em tempo de saltar. Não me faz falta. Ou seja, eles estavam dentro de um barco. A conversa era dentro de um barco. E a marinha mercante é um navio, é a motor. Então, ó, sai daqui com as tuas ideias. Não tá afim, não tá gostando do meu barco, então pula que ainda está em tempo. Tá bom? Da fala de Lourença e de mestre Severino, pode-se deduzir que há defesa de ideias que comportam. Então, eu já te expliquei quais são as ideias. Então, vamos ver as questões. Letra A. Necessidade de modernização do trabalho. Letra B. Desejo de ascensão econômica de Pedro. Letra C. Valorização da profissão de barqueiro. Letra D. Progressão social na família. Ou letra E. Exaltação ao conforto. Há defesa de ideias que comportam. Então, que as ideias de Lourença e de mestre Severino, tá? Quem sugere o garoto de ser para ser da marinha mercante já é uma outra pessoa. Então, aqui a gente tem claramente a valorização da profissão de barqueiro. Tanto a Lourença quanto o mestre Severino têm essa ideia, certo? Seguir pela marinha mercante seria fazer carreira, seria ter uma vida diferente daquilo que eles aspiravam para o garoto. O garoto era esperto. Você já viu aí, perto, aqui em São Luís, nós temos a Raposa, São José de Ribamar, que são lugares onde tem muitos barcos, e a gente vê muita criança pulando dos barcos no mar mesmo, nadando ali perto da... Então, a gente vê que é um povo meio que destemido. Então, o Pedro deveria ser assim. Podia andar, não tinha medo de andar no rio, de pescar, enfim, ele já estava familiarizado com uma vida de barqueiro, tá certo? Essa ideia aí é trabalhada nessa obra. Então, no caso, em 2018, a Casa da Sagração teria que ser lida para que o candidato respondesse questões acerca da referida obra. Hoje, né, nós estamos aqui no nosso preparatório, trazendo para vocês questões que já foram pedidas na UEMA e que você pode ver como é que se trabalha para a prova que você fará, utilizando a leitura que você fez das obras obrigatórias agora, tá bom? Eu posso também deixar aqui claro que você tem que atentar para os comandos das questões, caracterização dos autores, fazer esse link com o período literário, tá certo? As palavras que vocês não conhecem o significado, vir para o contexto, tudo isso vai te ajudar a responder e ir na questão correta, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, eu tenho certeza que sim, compartilha com teus amigos, inscreva-se na plataforma Gonçalves Dias, siga-nos na rede social Instagram, @plataforma Gonçalves Dias, deixe seu comentário no link e se prepare com os melhores professores. Ai, não se esqueça, temos aulas de redação preparada para você que vai fazer o EMA. Você que vai fazer ENEM também. As nossas aulas também vão ajudar você. Você vê aqui que a questão das obras trabalha muito mais a literatura, mas a gente também tem questões gramaticais, tá certo? As linguagens, códigos e suas tecnologias, tá bom? Hoje eu vou ficar por aqui.
Tem mais vídeo no canal, tem mais aula, tem mais aprendizado e eu espero por vocês!